Quando ele colocou isso como mandamento, amai-vos uns aos outros, tá? Eu quero acreditar que na verdade ele estava dizendo o seguinte, presta atenção, vocês devem amar sim uns aos outros, mas aqueles que praticam o bem, tá? Aqueles que praticam o mal, morrem praticando o mal, as ações dele, tá, vai servir como condenação para ele. Eu não tenho que amar ele. Não tenho que amar. Também não tenho que odiar, não. Ele que siga a vida dele. Ele siga a vida dele. Porque ele vai pagar pelos seus atos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Yahshua é a vida eterna. Quer dizer, vejam aí, ó. Então quem faz o mal vai pagar pelo seu mal. E se morrer no mal, vai queimar no fogo do inferno. Não tem conversa. Porém, pode se arrepender durante sua trajetória de vida. Então, irmão, mas se ele pode se arrepender, eu não tenho que amar. Não que você não conhece o futuro. Pelas ações dele, você não tem que amá-lo. Você tem que respeitar. Não se meter na vida dele ou dela, deixar ela viver a vida deles, né, do jeito que eles quiserem. E lá na frente, se ele se arrepender, aí sim, se arrependeu, né? Aceitou Yahshua, aceitou, tá vivendo direitinho. Agora, meu irmão, agora eu te amo. Agora eu te amo. Mas antes não. Eu não vou amar você fazendo o que não presta, não, né? Destruindo vida, matando, estrupando. Não, irmão. Porque sendo assim, eu vou ter que amar todos os presidiários, todos os presos de todas as cadeias em todo o mundo. Vou ter que amar todos eles. E aí? Como é que fica a situação, irmão? Como é que fica essa palavra? Ela vai se cumprir? Não vai. Então, não foi desta forma que Yahshua falou. Isso aí foi o compilador, de sua própria vontade, que escreveu assim. Mas não foi desta forma. É uma narrativa. A probabilidade de ter falado isso é zero. Agora, a minha sugestão, e aí é uma observação minha, é que Yahshua deve ter dito sim. Vocês podem amar, devem amar, né? Devem amar, mas aqueles que fazem o bem. Os que fazem o mal, vocês orem para que eles se convertam. Essa deveria ser a palavra. Vamos continuar. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha, veja, ele disse que tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então não faltava mais nada, né? O homem já estava salvo. Precisava Yahshua dizer mais alguma coisa a ele? Não. Ele disse: olha, tudo isso que você está falando, eu tenho praticado, tenho feito, tenho testemunha. Tenho feito. O que é que Yahshua deveria, se fosse Yahshua que estivesse falando nesse momento, que não é o compilador que botou da sua própria imaginação, atribuindo a Yahshua. Mas deve ter dito: tudo bem, então se você está fazendo a coisa certa, continue fazendo, que você vai alcançar a sua salvação. O homem ia embora. Mas veja o que foi que o compilador fez. Ele acrescentou algo que hoje as casinhas igrejas usam muito essa parte. As casinhas, elas se pegam nessa parte para roubar as pessoas. Palavra forte, né? Mas é verdade. Olha onde é que as casinhas se pegam, tá? É nessa parte aí. E certas casinhas que a gente conhece muito bem o nome. Famosas, poderosas, riquíssimas, milionárias, bilionárias, de pastores bilionários, praticando exatamente esta parte do versículo. Portanto, Yahshua não disse isso. É um acréscimo, é um engano, é uma mentira. Vamos lá? O que está escrito? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Parece com quem, irmão, isso aí? Parece com esses homens de paletó e gravata, língua de porco, entendeu? Que dizem: vai, vende tudo que tu tem, bota aqui na fogueira satânica, que vocês vão viver bem, vão ganhar tudo 100 vezes mais em dobro, vocês vão ser ricos. Aí os coitados, iludidos pela palavra diabólica, maléfica, aí vai e coloca tudo que tem, vende as coisas, tá? Naquela fé de que colocando ali naquela fogueira satânica vai resolver o problema. Quando não é isso, traga tudo que você tem dentro do envelope, leva lá aos domingos, deposita lá no alforje,
tudo que o coitado tem, recebeu um mês, recebeu um benefício, alguma coisa, coloca lá porque está crendo que vai se multiplicar. É um bando de ladrão roubando as pessoas. Não estou nem aí que vocês achem ruim, que não achar. Mas a verdade é essa. E Yahshua nunca deu este conselho. Isto foi atribuído à palavra dele, mas foi o compilador, tá? Mas não Yahshua. Ele não disse isso. É narrativa. Mas tem mais. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja o que ele disse, ó. Você faça o seguinte. Você já cumpriu os mandamentos, né? Já, tá. Mas tem uma coisa que você tem que fazer. Aí vem o golpe. Olha o golpe aí. Olha o golpe. Né? Olha os verdadeiros golpes. Tem uma coisa que você falta fazer. Sim, mestre, o que é? Você é rico, certo? Você tem fazenda, você é milionário. Você vai vender tudo que você tem. Tudo, viu? Tudo é tudo. Venda tudo que você tem. Dê aos pobres, de preferência lá na minha igreja, viu? Leve lá para minha igreja, lá os pés dos apóstolos, bote lá nos pés dos apóstolos, que lá na frente tem falando sobre isso. Bote lá nos pés dos apóstolos tudo que vocês venderam, depositem lá, viu? E siga os apóstolos, siga-me. Aí, os dois homens, os dois rapazes, que eram milionários, por conta própria, não roubando, né? A sugestão aqui que eles eram honestos, eles tinham os bens dele honestos, entristeceram-se. Disse, oxe, a gente trabalhou o tempo todo, nos sacrificamos, né? Temos nossas fazendas, nossos gados, nossas coisas, e agora vamos ter que vender tudo, dar aos apóstolos, aos pobres, e seguir sem nada. Vamos ser pobre e miserável? Não, por uma salvação? Não, eu não vou não. Você fica aí com sua salvação e pode ir embora. É o que devia vocês dizer, vocês que vivem no sistema, que vivem nas igrejinhas por aí, dando tudo que tem, devia chegar para um pastor desse e dizer, ô pastor, faça o seguinte, tá? Siga seu caminho, porque eu não vou dar o que é meu suado para vocês não. Eu não vou dar dízimo nem oferta a vocês não. Porque vocês vão trabalhar como eu trabalhei, suei. Tudo que eu tenho é suado, é trabalhado, não é roubado não, nem desviado não. Vocês querem me roubar? Então fiquem aí, tá? Era o que vocês, que é do sistema, deveriam dizer aos pastores que existem por aí. Por isso que nós, Ialdino, não trabalhamos com essa questão de dízimo nem oferta não, tá? Não, a gente nem dá dízimo nem dá oferta, porque o que nós ganhamos é com o nosso suor. Agora, ajudar o necessitado, sim. Aí sim, aí está escrito e nós poderemos cumprir. Mas, pegar tudo que eu tenho, colocar na fogueira satânica, o dia de domingo levar no envelope e entregar nos pés de certos tipos de apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos, enfim, vá trabalhar, tá? Vocês vão trabalhar como eu trabalhei. Essa é a verdade. Então, resumindo, Yahshua não deu esse conselho. Isso não é Yahshua, tá? Isso foi o compilador atribuindo essa palavra a Yahshua, mas não foi ele. Ele nunca e jamais diria isso. Ok? Vamos lá. É a verdade, né, irmão? A verdade dói às vezes, né? Vamos lá. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E Yahshua não disse isso não. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu vou dizer porque Yahshua não disse isso. Dessa forma como foi escrita, não. O compilador mais uma vez erra, atribuindo isso a Yahshua. O que supostamente Yahshua pode ter dito, e aí eu posso acreditar nisso, olha, é o seguinte, tá? Eles disseram que faziam todos os mandamentos, eu disse a eles que voltasse, ajudasse aos pobres, ajudasse a quem necessita, não vender tudo e dar tudo, ajudar quem necessita. Eles, por ser avarento, foram-se embora. Então é mais fácil um rico, né? É mais fácil um camelo, uma corda de navio. Camelos, na linguagem, é uma corda de navio, daquelas que o navio fica ancorado nos portos. É mais fácil uma corda dessa passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino dos céus. Essa seria a escrita verdadeira. Mas o compilador não fez isso, entendeu?
escreveu diferente, atribuindo a Yahshua. Mas a verdade escrita é essa. É mais fácil, tá? Uma corda dessa passar no fundo de uma agulha, que seria uma analogia, uma comparação, do que um rico avarento, mesquinho, miserável, amante do dinheiro, entendeu? Amante do ouro, da prata, dessa terra, entrar no reino dos céus. É mais fácil uma corda passar no fundo de uma agulha. Essa é a verdade escrita. Agora, essa que o compilador escreveu, ele simplesmente omitiu a verdade e atribuiu a Yahshua essas palavras. Portanto, o que está escrito ali é narrativa. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Sim, aos homens é impossível se salvar, porque o homem não se salva e nem salva ninguém. Mas para o Criador tudo é possível. Tudo o quê? Através do arrependimento. E não vai salvar ninguém sem o próprio homem se arrepender de seus pecados, dos seus feitos. Tá? Tem isso não. Uma vez, tem música que diz aí, né? Uma vez crente, crente para sempre vai ser salvo. Você vai ser salvo na boca de um vira-lata, viu? Não. Para você alcançar a salvação, primeiro tem que aceitar Yahweh, o verdadeiro nome. Segundo, aceitar a Yahshua como seu irmão e salvador. E seguir os seus caminhos. Tá? É isso. E praticar boas obras. Isso é o mandamento, é esse, não tem outro. Só através de Yahshua se chega a Yahweh. Não tem outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou a fonte, eu sou a vida. Acabou-se, não tem outro jeito. Então, é necessário seguir isto, essa verdade. Entendeu? Então, está explicada essa parte, eu acredito muito bem explicado. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Isto não é verdade. É narrativa. Eu não quero acreditar que um de seus discípulos, seguidor, no caso aqui Cafas, Pedro, vinha dizer assim: olha, nós estamos seguindo você. O que é que nós vamos ganhar? Então ele estava seguindo por quê? Em troca de alguma coisa? Ou estamos seguindo pela fé, pela emuná, pelo despertar do espírito dele? Que aquele que estava ali era o filho do Criador. Ou era por interesse? Está dando a entender que ele estava seguindo o Yahshua por interesse. Eu não quero acreditar que Cafas, que Pedro tenha dito essas palavras. Isso é mais uma vez uma narrativa. É mais uma vez o compilador atribuindo algo aos discípulos, o qual ele não falou. Isso é coisa de muçulmano. Tá? Que, olha, o que é que eu vou ganhar? Aí, na religião deles, quanto mais gente você matar, mais vai ganhar. A quantidade de homens e mulheres que você mata aqui, você vai ganhar princesas no paraíso. É uma troca de figurinha, né? É uma troca de vantagem. Então, isso é coisa de muçulmano. Um verdadeiro Yahudi não está preocupado o que vai ganhar, não, porque nós já temos a certeza do que nós vamos ganhar. Vamos ganhar a vida eterna. Nós seguimos aquele que tem a vida eterna, que tem o poder de nos dar a vida eterna. Então eu vou estar perguntando: o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar? Então, não foi Cafas que disse isso. Não foi Pedro. Tá? Foi atribuído a ele, mas não foi ele. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que é a religião muçulmana. Tá? Quanto mais gente você matar, mais princesas você vai ter no paraíso. Tá, vocês que vão me seguir, supostamente atribuiriam essa palavra a Yahshua, tá? E diz: não, seguinte, Pedro, discípulos, vocês que estão me seguindo, tá? Não se preocupe não. Quando vocês morrer, tá? O espírito subir, vocês vão ganhar, cada um de vocês vai ganhar um trono. São 12 tronos que eu tenho lá para vocês, tá? Essa é a promessa. Você não me perguntou o que é que você queria ganhar? Pronto, vocês vão ganhar 12 tronos. Cada um de vocês vai sentar num trono. E tem mais, vocês vão depois ser juízes. Vocês vão julgar o povo de Israel.
Aí que está o grande mentira, o grande engano. Primeiro, que lá no reino, no Chamaim, só existe 2 tronos. Não existe 12. Do Pai e do Filho. Só. Não existe 12. Segundo, que Espírito não julga humanos. Eita, irmão. Eu nem me lembrava disso, irmão. Deve ter alguém dizendo isso, né? Mas tá, irmão, eu não me lembrava disso. Pois é. Espírito não julga humanos. E como é que 12 espíritos, que as 12 relacionados supostamente aos 12 discípulos, vai julgar o povo de Israel, humanos? Não, irmão, está dizendo que vai julgar o povo de Israel, mas em espírito. Não, irmão, não existe mais julgamento, não. Acabem com isso. O nosso julgamento é aqui. Se fazemos o bem, recebemos a vida eterna. Se fazemos o mal, recebemos a condenação eterna. Está julgado. O salário do pecado é a morte. A sentença foi dada, irmãos. Bota isso na cabeça. O salário do pecado é o que? A morte. Sentença dada. Sentença de morte. Mas o dom gratuito da vida eterna é Yahushua, Mashiach. Está dada a sentença. Se você vive em paz com o Criador, você vai ganhar a sua paz eterna. Se você não vive aqui em paz, você vai ganhar o tormento. E acabou, terminou. Não tem outro julgamento. Como que vai ter outro julgamento se o próprio Yahushua já deu a sentença aqui? Está dada a sentença. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né, da vida eterna é Yahushua Mashiach. Acabou-se, irmão. Ah, não. Eu vou sentar no trono lá e vou voltar para julgar o povo aqui de Israel. Espírito não julga humanos. Primeiro ponto. Segundo, se fosse para o Espírito julgar Espírito, não precisava de Yahweh nem de Yahushua. Porque Yahweh é o juiz eterno. Yahushua ainda está como advogado, mas também será o juiz também eterno, Pai e o Filho. E eles já estão julgando. Cada coisa que nós façamos aqui, estamos sendo julgados pelos nossos próprios atos. Os nossos atos nos condenam e os nossos atos vão nos salvar. Só depende de nós. Entendeu? Só depende de nós. Porque quando morre essa carne, o Espírito segue ao juízo. O juízo acabou-se. O juízo significa que vai ter um juiz lá julgando, não. É o juízo. Terminou. Terminou. É o final. Terminou. Se eu partir aqui, se o meu corpo caiu, meu espírito foi recolhido pelo Criador, eu já fui julgado. Não tem mais julgamento. Isso foi uma narrativa criada, tanto pela Grécia, como também pelos romanos, para que nós acreditássemos que mesmo nós fazendo o que fez aqui, ainda vai ter um julgamento. E vamos separar os bodes das ovelhas. Já estamos sendo separados, amados irmãos. Na proporção em que nós aceitamos a Yahushua, que Yahushua nos aceita como irmãos e como filhos de Yahushua, eu acabei de ser separado pelo Criador em vida, irmãos, aleluia. Eu acabei de ser separado. Não faço parte mais do rebanho de bodes, não. Eu faço parte agora do rebanho de ovelhas do Criador, e não de bodes mais, em vida. Em vida. Porque após a morte já se segue o juízo. Ou seja, já vem a recompensa por parte do Criador. E Yahushua nos prometeu isso. Entendeu? Isso é muito profundo, irmãos. Então vamos acabar com essa história de que vai ter ainda um julgamento. Não tem, irmão. Terminou. Não terminou, irmão. Nós somos julgados pelos nossos atos, pelos nossos feitos. E a sentença foi dada aqui, em vida. O teu salário, se tu fez o bem, é a vida eterna. O teu salário. Se tu fez o mal, é a destruição eterna. Acabou. Acabou. Ponto final. Está bem explicado. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A mesma doutrina dos muçulmanos, tá? O que supostamente Yahushua pode ter dito é o seguinte: olha, se por causa do meu nome vocês estão sendo pressionados, então tudo bem, na família de vocês, então saia, deixe eles.
Deixa. Que vocês vão ser recompensados. Mas não é se recompensar 100 vezes mais, não. Vocês vão ser recompensados de acordo com a vivência de vocês dali por diante. Entendeu? Então deixe. Deixa pai, deixa mãe, deixa tio, deixa mulher, deixa quem quiser, por amor a mim. Mas se permanecer fiel até a morte, vocês serão recompensados. E qual é a recompensa? Vida eterna. Mas não é 100 vezes mais no reino que vai ganhar. Não, isso é coisa de muçulmano, que vai ganhar, né? Para cada uma morte ganhar 100 princesas. Então, irmãos, a gente muitas vezes segue a doutrina do... A gente segue doutrinas de muçulmanos e outros sem perceber onde está a verdade. Leiam as escrituras, busquem a verdade. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Também é uma narrativa. No reino dos céus, irmão, não tem essa história, eu sou primeiro, eu sou derradeiro, vou ser primeiro. A palavra diz que são todos iguais perante o Criador. Portanto, não tem essa história de muitos serão primeiros, outros serão derradeiros serão primeiros e vice-versa. Não tem nada disso. Isso é apenas uma fantasia do compilador, entendeu? E Alcha, ele não faz exceção de pessoas, e não é porque aquela parábola que diz que um trabalhador, né, chegou primeiro, vai ganhar tanto. O que chegou por último vai ganhar o mesmo tanto do outro. Aí um diz assim, mas por que fulano ganhou mais, chegando derradeiro? Aí diz, não, mas eu sou o dono, eu dou a quem quero. Não, não é assim. Ial não é injusto. Ial não é injusto, tá? Porque perante Ial não existe tempo, nem hora, nem minuto, nem segundo. Porque o tempo é dele. Se você aceitar Yahshua Mashiach agora, você não é porque é o último não e será o primeiro não. Você será salvo como eu sou salvo, que já aceitei há quase 12 anos. 12 anos. Quantos anos? Ninguém me responde. É a benção. Então, vamos lá. Então, é necessário... não existe tempo, irmãos. Não existe tempo. Tanto faz você ter aceitado Yahshua 12 anos atrás, 15, 20 anos, como aceitar agora. Não é porque você aceitou agora por último que vai ser o primeiro no reino dos céus. Não. Todos vão ser iguais perante o Criador. Portanto, é uma narrativa, coisas atribuídas a Yahshua, que ele falou. Ele também não disse isso.